Um servidor da Universidade Federal da Paraíba foi condenado pela Justiça Federal a 1 ano de reclusão por transfobia após um episódio envolvendo o uso do banheiro feminino da instituição em 2022. Adri Paulo Barros, que era diretor administrativo da Central de Aulas, foi chamado para intervir depois que uma funcionária da limpeza questionou a presença deste rapaz que está aí na tela, que se diz mulher trans, né? E que questionou a presença dele, né, nesse banheiro feminino. Barros pediu uma identificação e afirmou que a pessoa não era uma mulher. Acompanhe um trecho desse depoimento. Luiz Adri Paulo Mendes Barros, sou funcionário da Universidade Federal da Paraíba há 40 anos. Nós estávamos aqui, né, em outubro de 2022 e Odara Moraes chegou junto com a funcionária terceirizada, vinha do banheiro, dizendo que queria registrar uma reclamação de que foi usar o banheiro e foi impedida de usar o ambiente. Bom, e o clima ficou meio tenso e eu vi a menina terceirizada tensa, daí eu tentei da melhor forma possível tentar apaziguar as coisas para que houvesse um diálogo, né? A gente conversar na nossa preocupação administrativa de tomar cuidado no certificado de que realmente é permitido que aquela pessoa use ou não é, porque a preocupação nossa de evitar que alguém de má fé usasse o banheiro para tirar proveito até das meninas que circulam aqui, que são de menores, e nós somos somos responsáveis por elas. E nesse diálogo eu fui pedir a carteirinha social da pessoa. Bom, tá aí então, né, o funcionário explicando o óbvio, banheiro feminino são para mulheres. Eu gosto sempre de deixar claro que a gente também vive a guerra semântica, então essa história de que é mulher cis é só um pleonasmo ali utilizado justamente para que eles consigam colocar dentro dessa categoria aí de mulher trans. O que sempre existiu desde que o mundo é mundo são as pessoas, os travestis, sempre foi assim. Inclusive, sempre tiveram passabilidade dentro da comunicação, da TV brasileira. Quem aí é dos anos 90, todo mundo sempre soube disso tudo. E aí, quando a gente chega nesse debate do banheiro, o início desse debate dizia o seguinte: não, mas se você olhar para a pessoa, você não consegue identificar... Bom, a gente sempre consegue, mas você não consegue identificar se é uma mulher ou se é uma pessoa fingindo que é uma mulher, porque tem o cabelo tal, porque fez a cirurgia X, porque colocou o procedimento Y e assim por diante. Essa agenda ela já avançou tanto que agora claramente um homem fazendo uma caricatura do que é uma mulher. Inclusive eu gosto também de chamar a atenção, como sempre, as fotos postadas têm um teor sexual, um teor quase que pornográfico. É muito comum que isso aconteça e que eles façam e que eles assumam esse tipo de comportamento, mas só um parênteses em relação a esse comportamento aí. Mas a gente chegou num ponto agora desse debate que um homem, claramente um homem, você olha para ele e você vê um homem quer entrar no banheiro feminino. A mulher não se sente confortável com isso, por óbvio, porque existe a separação de sexo no mundo. Isso nunca foi um problema. Quer resolver o problema? De novo, então que se crie um terceiro banheiro para contemplar as pessoas que se enxergam, que se colocam dentro dessa categoria trans. Pronto. Problema resolvido. Mas por que eles não fazem isso? Porque o marcador social da diferença gritará, ficará evidente. Eles querem, na prática, apagar o que é mulher. Não à toa nos chamam de pessoa que gesta. Não à toa nos chamam de pessoas que menstruam, querem apagar o que é a mulher, querem apagar o que é a humanidade para colocarem a categoria deles para subjugar a mulher, para oprimir a mulher. E aí pergunta, onde estão as feministas? As feministas adoram tirar o corpo fora. Ninguém quer ser filho de pai feio, aliás, ninguém quer ser pai de filho feio, não é mesmo? Adoram tirar o corpo fora. Na semana passada eu havia mencionado a Simone de Beauvoir. Hoje eu quero trazer outra feminista. Tem uma coisa que eu fiz nessa minha vida foi ler feminista. Então eu quero trazer a Judith Butler, que escreveu o livro O Problema de Gênero. E é nesse livro que há o questionamento sobre o que é o sexo. Ela anula a questão biológica do sexo,
acrescenta na teoria a questão cultural do sexo e eles eliminam o que eles chamam de determinismo, que na verdade é dizer que o sexo é uma construção social, cultural para conseguir criar essa categoria de gênero dentro da sociologia e aí a partir disso dizer que o comportamento social do sexo ou dos corpos, né, eles não gostam de chamar sexo, mas dos corpos, passa a ser somente, ou pelo menos em grande parte, com influência do campo cultural e social. Eles anulam, por exemplo, que os hormônios têm governança comportamental. Se os hormônios não tivessem governança comportamental, nenhuma mulher na face da Terra teria TPM, por exemplo. É a prova de que o hormônio tem sim essa influência dentro de cada organismo, que não é uma questão somente social, que não é uma questão somente aprendida de maneira artificial, mas o mundo se molda justamente tendo como eixo essa separação biológica. E tá tudo bem, nunca foi um problema até o movimento feminista começar a dizer que é um problema, até o movimento queer começar a dizer que é um problema, até o movimento woke obrigar a gente a enfiar goela abaixo essa agenda ideológica. Eu sou fã da Geisiane Freitas, Paula Camacho, só eu fiquei com pena, coração partido com relação a esse senhor. Barros perdeu o cargo que ocupava há 13 anos, poderá recorrer à condenação em liberdade. Ele afirma que não teve a intenção de atacar ou humilhar ninguém, que agiu por preocupação com a segurança das mulheres que utilizavam o banheiro. Então, um homem qualquer agora que chegue, passe uma sombra vermelha no olho, entra num banheiro ali, fala o que quer e qualquer coisa porque eu sou mulher? Já saiu na grande mídia. São mais de 10 milhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Olha, sinceramente, eu lamento muito que o Ministério Público do Brasil, de alguns estados, estejam concordando em diminuir a mulher à mera maquiagem. Porque é isso que está acontecendo. Porque agora você, homem, basta colocar um salto, uma saia, uma maquiagem, deixar o cabelo comprido, que você se tornou mulher. É isso que significa ser mulher agora? Não significa mais gestar, ser mãe, ser feminina, entender o que as mulheres passam, a diferença hormonal, a diferença biológica, a diferença de força, a diferença emocional, psicológica, tudo de diferente que tem de homens e mulheres, as estruturas básicas do ser mulher simplesmente não existem mais, simplesmente vamos anular todo o histórico do que é ser mulher durante toda a espécie humana, de toda a humanidade, para simplesmente maquiagem. Agora, simplesmente, mulher não é mais mulher. Você quer ser mulher, basta colocar uns cílios, basta colocar um salto, um vestidinho, que agora você automaticamente se tornou mulher. Eu me recuso a admitir que mulher seja só isso, porque não é. É uma humilhação às mulheres de verdade, às mulheres biológicas, às mulheres que sabem na pele o que é ser e vivenciar o que é ser uma mulher, admitir que simplesmente são agora mera maquiagem, mera sainha, mero saltinho. Isso é inacreditável que o Ministério Público esteja concordando com isso. E não é o primeiro caso. Esta semana mesmo nós comentamos aqui do caso da comentarista nas redes sociais que foi condenada também por ter dito que homem é homem, mulher é mulher nas redes sociais, e o Ministério Público simplesmente foi lá, processou a mulher porque chamou a Duda, aquela deputada federal Duda Salibert, de homem. A própria deputada não entrou com processo contra a mulher e mesmo assim o Ministério Público, por conta própria, resolveu agir por conta própria e processar a moça. Veja, de novo o Ministério Público, de novo, está tomado pela agenda woke. É sério isso? Enquanto o mundo normal, né? O mundo fora do Brasil está começando a cair por si, está começando a entender e voltar atrás nessa loucura insana de agenda
agenda woke, o Brasil parece que está só avançando cada vez mais no inaceitável. Imagina, Bianca, quem tem filho jovem, adolescente, a preocupação que não fica, o que pode acontecer no banheiro dessa escola, dessa faculdade. Pois é, e vale também lembrar que é esse sistema, essa justiça que está corroída ideologicamente, que defende esse tipo de pauta, onde é uma indústria quase, né? É uma galera assim que é rica, que chega até muitas vezes, especialmente, né, no judiciário, eles vão ali para milhões por ano, isso quando não, né, por contratos, como a gente sabe também, mas nesse nosso judiciário doente, o que a gente vê é sempre uma decisão ideológica e não baseada na verdade, né? Até mesmo o que a gente consegue ver simplesmente por olhar as fotos. Mas eles gostam disso e eles nutrem isso e eles querem que a sociedade comece mesmo a repercutir e a reverberar e a acreditar nisso, desse embate constante, que é o quê? O teu inimigo é a branquitude, o teu inimigo é o patriarcado, o teu inimigo é o capitalismo, entende? É o homem. E quando o que a gente devia estar lutando era por justiça, era por uma integridade, era por também direitos, né, para que as pessoas possam crescer, possam ter segurança, trabalhar, né, ir e vir sem que sua vida seja colocada em risco. Quando eles colocam aí esse tipo de decisão, estão também querendo dominar as mentes e alegar que é sempre essa batalha, né, em que existe um lado em que você precisa se colocar, né, a minoria que também é vítima, então daí esse jovem aí, esse que é o trans, a mulher trans, né, no caso, que é fogo, né, porque o cara, poxa, tem pelos aqui no rosto, então eu também, assim como esse senhorzinho, eu ia olhar para esse rapaz e eu ia falar, é um rapaz. Né? E não por mal, não porque eu quero o mal dele, não porque eu não respeito o que ele faz entre quatro paredes ou como ele se sente. Eu respeito, não tem problema. Acontece justamente que o que me incomoda aqui é essa guerra em que daí um dos lados é vítima, esse rapaz já se pôs como vítima. E sendo vítima, ele tem que ter os defensores, daqui a pouco isso se já não tem, né? Vídeo na internet, chorando. E esse senhor, né, um trabalhador honesto, que tudo que ele fez foi proteger uma jovem, nada mais, né? Aquela terceirizada, como ele disse, que estava ali limpando e que também não foi por mal, ela só achou estranho. E que também é uma mulher, ou seja, exatamente, ela poderia ficar em vulnerabilidade, né? A gente teve aquele caso da UNB, inclusive, que teve uma agressão ali. Ela poderia ficar em vulnerabilidade, mas o rapaz entrando no banheiro feminino tá tudo bem, a gente tem que fingir que é uma mulher. É e ele surreal. Pegar 2 anos de cadeia, pelo amor de Deus, isso não tem o menor cabimento. E você vê, aconteceu, né, recentemente, de uma jovem de 16, acho que 17 anos, ser estuprada por, se não me engano, 4 jovens, e sendo um deles até ligado ali, filho de um cara ligado à política no Rio de Janeiro. E sabe quanto eles pegaram? 6 meses. E aí esse senhor que só falou assim, né, eu quero ver o documento, horas. E ele pegar 2 anos, olha aqui a discrepância, olha a balança, como é que tá aqui. Tá totalmente injusta e tendenciosa. A justiça não é justiça nesse país. Falando em justiça, Ludmila, de qual forma as leis ou a justiça pode proteger, né, quem é preocupado com essa mistura, essa confusão? Outro dia, lembra que a Geise falou? Não adianta nem criar um banheiro terceiro para trans porque quer usar o feminino porque sou mulher. Isso sempre vai acontecer porque existe a cultura woke que tomou conta. Então você substitui aqueles critérios objetivos, a gente sabe o que é um homem, é objetivamente verificável isso. Só que eles querem substituir essa realidade pelo desejo deles. E trazendo então aqui para a minha área, a área da justiça, vamos analisar esse caso aí sob a ótica do direito. Tudo isso é um absurdo e quem é o culpado por isso aí, por essa condenação do senhor Adri Paulo? Você vê um senhor super humilde, ele falou ali que tratou o travesti com toda a educação do mundo, inclusive chamando de Odara. Como é que você quer ser chamado? Odara. Tudo bem, não tem problema chamar o travesti de Odara, que é o nome que ele gosta de usar. Não tem problema você usar o nome que a pessoa gosta de ser chamada. Agora, dizer que tem que tratar
tem que dar um tratamento de mulher, permitindo que frequente um banheiro feminino, colocando mulheres em risco, isso aí é outra história. Uma coisa é você chamar a pessoa como ela gosta de ser chamada, outra coisa é permitir usar o banheiro e dar um tratamento jurídico mesmo de mulher. Não deveria ser assim. E de quem é a culpa disso? A culpa é do Supremo Tribunal Federal. Porque, veja, ele foi condenado aí por transfobia, homofobia, só que, deixa eu dar aqui uma atualização para o pessoal que está assistindo Oeste com Elas. Esse crime não existe. Ele continua sem existir. Isso aí foi uma equiparação que o tribunal, o STF, fez através da ADO 26, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, dizendo que o Congresso Nacional se omitiu, olha só, o STF querendo cantar de galo para cima do Congresso Nacional, dizendo que o Congresso se omitiu de criminalizar a homofobia. Só que assim, e se o Congresso simplesmente não quiser criminalizar a homofobia? Isso é uma opção legislativa muito legítima. Não queremos criminalizar a homofobia, porque não queremos. Simples assim. Quem tem que decidir isso é o Congresso, não é o STF. Mas aí o STF está dizendo não, o Congresso se omitiu. E por conta dessa omissão, eles fizeram o que eu considero talvez a violação número 1 do ordenamento jurídico. É até difícil a gente hierarquizar, né? Porque sempre aparece uma pior do que a outra. Mas isso aconteceu lá em 2019, no julgamento dessa ADO 26, que equiparou a homofobia ao crime de racismo. Então, olha só, se você pega a lei do racismo, até acabei de pegar aqui para ver se teve alguma alteração, não teve. Até hoje o Congresso Nacional não equiparou, não colocou a homofobia lá na lei do racismo. A lei do racismo continua falando a mesma coisa de sempre, ou seja, o cara foi condenado por um crime que até hoje não existe. Houve uma equiparação por decisão judicial, só que decisão judicial não pode criar lei, não pode criar crime. Só o que pode criar crime é uma lei. Não tem como você criminalizar uma pessoa por decisão judicial, você tem que ter uma lei dizendo que aquilo ali é crime. A lei é a norma da sociedade. Para você viver em sociedade, você tem que saber, isso aqui são crimes. E isso só pode ser feito por uma lei, não por decisão. Então, o senhor Adri Paulo, queria prestar aqui minha solidariedade a ele. Ele é uma das pessoas aí prejudicadas pela conduta ativista do Supremo Tribunal Federal. Nessa época, o STF ainda era só ativista. Depois se tornou mesmo um delinquente judicial, mas na época era só ativista. E resolveu fazer isso aí. E lembrando aqui que a terceirizada, porque tem o Adri Paulo, esse senhor, e tem uma funcionária terceirizada que também respondeu a esse processo. E ela, apesar dela ter se comportado mais ou menos da mesma forma que o senhor Adri Paulo, ela foi absolvida e o Adri Paulo não. E o juiz disse que ela só foi absolvida, pasme, por falta de letramento quanto às questões de gênero. Ou seja, está dizendo, essa senhora não aprendeu suficientemente sobre essas questões de gênero, é uma coitadinha, então eu vou absolver essa senhora, mas vou condenar o Adri Paulo. Então veja como tratou dois cidadãos brasileiros de forma completamente diferente. Você não pode alegar o desconhecimento das normas sociais para se eximir da lei, né? Mas o juiz, ele aplicou essa diferença entre o Adri Paulo e essa funcionária terceirizada. Mas o fato é que ambos perderam seus empregos, ou seja, essa mulher também, essa terceirizada, foi prejudicada por conta desse travesti. Então, tudo isso que acontece não é para beneficiar ninguém, é simplesmente para cumprir uma pauta woke. E veja, prejudicou uma mulher, prejudicou essa moça que foi demitida. Então, tudo isso é culpa do Supremo Tribunal Federal, que fica agindo de forma ativista, criando tipos penais que não existem. Quem tem que decidir isso é o Congresso Nacional. Gosto sempre de mencionar, quando a gente tem essa pauta em que surgem os travestis, existe um poema chamado Vietnã, e eu vou aqui, vou tentar pronunciar o nome, é do W.
Szymborska. E é um poema em que uma mulher é perguntada sobre várias coisas. Perguntam de onde ela é, o que ela está fazendo, se estamos em guerra, qual é o seu lado político. E para todas as perguntas, ela responde, não sei. E aí perguntam para ela se esses são os filhos dela. Imediatamente ela diz que são. Por que eu trouxe isso aqui? Porque esse movimento woke dos trans e o movimento feminista quer apagar a nossa potencialidade de ser mãe, ainda que você não seja, mas o seu corpo pode fazer isso. Então que a gente não permita que isso seja apagado. É uma honra, é um orgulho ser uma mulher e é uma honra e um orgulho ter a capacidade de trazer vida ao mundo, coisa que eles nunca conseguirão. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. E nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite e corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.